Bem-vindos ao WW Especial. Como vocês sabem, a gente sabe também o interesse de boa parte do nosso público por assuntos internacionais. Nós temos um para olhar aí às vésperas de 2025, bastante, digamos, provocador. Os rumos da desordem mundial. A gente assume na partida do programa que a gente está vivendo um período de desordem internacional. E aí a pergunta é óbvia, para onde isso vai? 3 são os nossos convidados, como sempre, aqui no WW Especial. Eu começo a apresentação deles por Sandro Teixeira Moita. Já vou agradecendo, Sandro, a disposição de fazer parte do programa. Ele está remoto lá do Rio. O Sandro é historiador, coordenador do grupo de pesquisa Minerva sobre conflitos, estratégia e inteligência. O Sandro é também professor do programa de pós-graduação em ciências militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Novamente, obrigado, Sandro. Aqui conosco no estúdio, na Avenida Paulista, em São Paulo, Celso Laffer. Obrigado, Celso, pela disposição de estar aqui conosco. Celso é professor emérito da Universidade de São Paulo, fundador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Foi também ministro das Relações Exteriores e embaixador do Brasil na ONU e na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Celso, obrigado novamente. Conosco também aqui, obrigado, Roberto Dumas. Roberto é professor de Economia Internacional do INSPER e da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. É também um dos maiores especialistas em China aqui no Brasil. Roberto, novamente obrigado pela disposição de estar aqui conosco no estúdio. Sandro, passando inicialmente a palavra para você, remoto aí no Rio de Janeiro. A pergunta é evidentemente para provocar a nossa audiência, fazer as pessoas pensarem em que cenários se desenham, assumindo que estamos vivendo um período de desordem que é associado à imprevisibilidade, instabilidade, perigos e que mais que você coloca nessa lista? Bom, William, primeiro eu quero agradecer o convite para participar do programa, ter a honra de estar ao lado dessa bancada com o ministro Laffer e o professor Roberto, 2 figuras de grande e reconhecida expertise. E talvez eu esteja cometendo o pecado de puxar um pouco para a minha própria linha de pesquisa, mas eu acho que talvez o grande fator que a gente deve considerar aqui para 2025 e nesse cenário de convulsão global que a gente está vendo, talvez seja o fato de que o uso da força nunca foi tão atraente nas relações internacionais quanto a gente tem visto no momento atual. Depois de uma série de tratados, de medidas e controles que tentavam controlar e colocar um pouco a termo e deixar um pouco o espectro da guerra de lado nas relações internacionais, a gente vê que isso voltou com bastante força e que parece trazer dividendos àqueles que decidem pelo caminho da força e da insegurança. Então a gente está vendo um pouco o mundo abalado por conflitos em diversas áreas, como a gente tem visto nesse momento. Celso, um autor que recentemente publicou uma obra sobre a biografia intelectual de Henry Kissinger chega a uma conclusão assustadora, a de que os realistas nas relações internacionais têm que assumir sempre a inevitabilidade da tragédia. É diante disso que estamos? Bom, nesta biografia intelectual do Kissinger, fica muito claro que a experiência do século XX, o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, deram a ele, como a muitos outros realistas, por exemplo, o Morgenthau, uma sensação trágica sobre os rumos e os caminhos do mundo. O Aron, que era também, à sua maneira, um realista e que sempre destacou que no plano internacional são as relações entre os Estados aquilo que é o cerne da matéria, fazia aquela distinção que no campo das relações internacionais você tem 2 emblemas, o diplomata e o soldado. E naturalmente o soldado aqui como um emblema do uso da força. E o diplomata o que procura alternativa ao uso da força no plano internacional. A reflexão estratégica pós-Segunda Guerra Mundial baseou-se um pouco em cálculos de racionalidade e nos cálculos de racionalidade da dissuasão nuclear, não? E, portanto, de uma certa previsibilidade dos riscos e de como a gestão de riscos era algo que comportava uma avaliação de racionalidade.
O que nós estamos vendo hoje, seja com o conflito na Europa, Ucrânia, seja no conflito no Oriente Médio, é que é difícil avaliar a racionalidade da reflexão estratégica nesse sentido, não? Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. E dizem, você que entende disso, que a guerra é um camaleão, assume sempre novas formas. E, evidentemente, nós estamos diante do uso da força com novas formas. Enfim, e pensando aí nos economistas, você se lembra que há uma distinção clara que eles fazem entre risco e incerteza, não? Risco é algo que comporta mensuração, cálculo, enfim, um componente de previsibilidade. E incerteza surge quando você está diante de uma situação onde a mensurabilidade do risco escapa. A desordem hoje é uma que resulta não apenas dos riscos, mas, sobretudo, da incerteza. Roberto Dumas, a gente lê títulos de obras que tiveram grande repercussão nos últimos 2 anos, sobretudo, e que se dedicam a tentar entender para onde a gente vai. E algumas usam títulos fortes. Uma, por exemplo, em inglês, é o seguinte: The Jungle Grows Back. Dizendo o seguinte, no momento de desordem, a analogia é muito bonita. Se você imagina um campo cultivado, um campo com regras, um campo com áreas, e aquilo é abandonado, the jungle grows back. Quer dizer, a selva, a lei da selva, volta a tomar conta do terreno que antes era um terreno ordenado. É isso que nós estamos vendo? Veja, William, não há a menor dúvida que o cenário é bem mais desafiador do que era, por exemplo, nos anos 2000. Eu não vou tomar, obviamente, que o professor Sandro sabe muito mais do que eu, mas veja o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente sabe que, se a gente começar a for lá para trás, a Revolução Iraniana de 1979, quando caiu o Shah Reza Pahlavi, entrou o Ayatollah Khomeini, o objetivo era destruir Israel, e isso daí, quando você teve o Barack Obama, ele deixou claro na Síria que tinha uma linha vermelha, que não poderia passar, mas essa linha passou. De certa maneira, a Rússia, o Líbano, ou seja, o Hezbollah, apoiado pelos iranianos, ganharam mais força. Eles acabaram ganhando mais força e isso possibilitou que municiasse cada vez mais os Houthis do Iêmen e também o Hamas da faixa de Gaza e o Hezbollah, que é muito maior do que o Hamas. E o que acontece com tudo isso? Depois daquela coisa horrorosa de outubro de 2023, com essa guerra que está surgindo, que estamos aí, economicamente, que é o meu ponto onde eu quero chegar, você está fechando espaços de negociação e comércio. Por exemplo, se a gente pensar no Mar Vermelho, os Houthis praticamente fecharam o Canal de Suez. Fecharam o Canal de Suez e isso economicamente faz com que muita gente não passe pelo Estreito de Bab al-Mandab, tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, que de 25 dias passa para 35 dias. Então, aquela história de administrar o estoque, como o japonês gostava de administrar just in time, acabou. Então, o jungle is back significa que taxa de juros e inflação tende a ficar mais alta por mais tempo. Está diminuindo? Está diminuindo, mas tende a ficar mais alta do que eram nos anos 2000. Por exemplo, no lado da China, você possibilitar fazer essas ilhas artificiais deu poder para a China e agora, veja, foi fechado praticamente o Estreito de Malaca, onde você passa 30% dos containers do mundo. E no Canal de Suez, 30% também dos containers do mundo e 15% do comércio mundial. Então, você está estrangulando a logística do comércio internacional com essas guerras e fazendo com que os custos das empresas aumentem. E também depois da pandemia e com a guerra da Ucrânia, aprendeu-se que você não pode depender somente de um país. Não estou falando bem nem mal desse país, mas você acaba fazendo o velho esquema do nearshore e onshore. Ou seja, vou comprar coisas perto do meu parceiro, porque eu não posso depender de logística tão longe, e vou fazer um pouco em casa. Só que ao fazer em casa, você profana as vantagens comparativas.
mas é melhor eu profanar as vantagens comparativas, porque eu sou mais caro e não sou tão bom, do que não ter o produto. Então, esse jungle is back significa que aquele tempo dos anos 2000, em termos de inflação e taxa de juros, não voltam mais. Inclusive, é uma palavra até do Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano, Federal Reserve. Perdoe, mas só para falar em inglês, higher for longer. Juros mais altos por mais tempo. O que ele falou nessa última, na semana que passou. Sandro, quando a gente coloca, e vocês já colocaram vários elementos de alta complexidade, eu estou percebendo como vocês estão colocando a relação entre eles. Eu vou fechar um pouquinho o foco, digamos, na geopolítica clássica aí. Quando a gente considera, sobretudo, o conflito na Europa e o do Oriente Médio, que já entrou na nossa conversa, a sensação que a gente tem é que a dissolução da ordem, e sobretudo no Oriente Médio, se a gente considera o fim do Império Otomano, 1916, 17, 18, são consequências que nós estamos vivendo hoje. Mas eu não quero ir tão longe. Se a gente considera o conflito lá e a ineficácia de qualquer grande potência em dizer de que forma que isto pode caminhar, em que direção, já se desenha, ou nós estamos no meio de algo completamente imprevisível? Bom, talvez seja a pergunta não de 1 milhão, não de 1 bilhão, mas talvez de 1 trilhão de dólares, William, para entrar num escopo até econômico. Eu queria fazer um complemento aqui ao que o professor Roberto estava falando antes. Por que, por exemplo, o Egito é tão interessado em mediar e obter rapidamente um cessar-fogo, principalmente com a questão de Gaza? Porque é o motivo alegado pelos Houthis do Iêmen para fechar o Mar Vermelho. Grande parte da renda do Estado egípcio são taxas cobradas a partir do tráfego global que passa por Suez. No momento em que esse tráfego cai, o Estado egípcio está enfrentando um problema sério de arrecadação, e isso está gerando um problema de instabilidade local e também de acesso a produtos. Egito, Jordânia e por aí vai. Então, o que a gente está vendo aqui, William, na verdade, é talvez a conformação de uma nova ordem. Quando você citou o autor que fala um pouco da questão intelectual do Kissinger, eu lembro de um historiador, agora também naturalizado americano, que é o Neil Ferguson, que fez, né, o primeiro volume da biografia do Kissinger e está fazendo o segundo agora. E ele falou que numa das últimas entrevistas com o Kissinger dizia que nós estaríamos nos contrafortes do final de uma Guerra Fria, ou seja, numa aproximação. Entretanto, eu sou um pouco cético quanto a isso e vislumbro aqui que talvez a gente esteja vendo todo um processo de reacomodação de poder. Isso até há um fator interessante aí colocado, eu até fiz algumas aulas recentemente sobre isso, algumas palestras, no qual a gente está tendo agora uma movimentação de grandes empresas e grandes conglomerados, cada vez mais em dois campos que eram curiosos da gente ver. Que um é a guerra, e talvez o melhor exemplo disso seja a própria participação ativa da Microsoft na guerra da Ucrânia, efetivamente fazendo operações no campo cibernético contra a Rússia e se defendendo dela. E, por outro lado, grandes conglomerados que têm surgido na área de inteligência e fornecido dados não mais para grandes estados apenas, mas também para o mercado financeiro, até mesmo como maneira de tentar entender melhor esse risco geopolítico global. Então, William, o que a gente está vendo aqui é toda essa conformação e um pouco uma era que a gente não tem grandes certezas quanto às lideranças. E parece que esse sentimento é compartilhado por populações. Basta ver essa turbulência política que a gente está vendo agora na Europa. A gente tem um parlamento francês que, em sua maioria, é de oposição ao presidente, e agora a queda do governo alemão, que está indo para uma eleição onde a gente pode ter isso. Aí a gente pode citar até algumas outras eleições, no caso do Canadá, que também está indicando uma mudança de poder, mas o fato é de que a gente está vendo aí respostas que talvez sejam um pouco mais ligadas, não só à lógica que o professor Roberto colocou dessa lógica do nearshore, mas também um pouco de tentar produzir uma resposta local para questões globais. E aí a gente talvez entenda um pouco desse resgate de Donald Trump e essa volta do Partido Republicano com tanto Câmara quanto Senado no Congresso americano. É uma excelente provocação, Celso, porque a gente cai num clássico, que é o papel do indivíduo na história, isso que vocês já começaram a colocar.
O outro, quando ele cita o Niall Ferguson, que é talvez um dos intelectuais hoje, o public intelectual, que se me diz no vocabulário anglo-saxão, de maior presença no debate público, porque ele descobriu o YouTube. Então já fica a dica para quem gosta de acompanhar. Niall Ferguson no YouTube é um sucesso monstruoso. Igual o professor Mearsheimer, que é outro também um sucesso. Eu nunca imaginei que vídeos sobre geopolítica fossem ter 15 milhões de views, 30 milhões de views. A Hoover Institution, quando junta eles numa conversa, tem audiência de sertanejo. Quem sabe a gente chega a isso no Brasil, né? Quem sabe? Mas eu vou à questão. Niall Ferguson, na semana que passou, publicou um artigo de alta provocação. Ele se diz um escocês de 60 anos que só poderia ser qualificado como um conservador, mas ele aprendeu as palavras do mundo digital. Então ele diz que há uma vibe hoje, é a vibe do Trump, que nos faz repensar como que a ordem internacional vai ser remoldada, mas não é muito como a gente imagina quando a gente tem os clichês a respeito do Trump. Eu vou pedir para você comentar isso, mas para não interromper seu raciocínio, eu vou para o intervalo e a gente retoma o programa com a palavra dada a você. É rápido, pessoal. Até já. WW especial, voltando no intervalo. Só a questão é o papel do indivíduo na história. Falta de lideranças é um assunto que foi mencionado no bloco anterior e particularmente o papel do Trump. Bom, o papel do Trump, sem dúvida nenhuma, é um dado fundamental. Inclusive porque há uma certa percepção de que ele é um personagem imprevisível, não? E a imprevisibilidade dele é um dado de incerteza, não? O Biden, quando foi eleito, era um personagem que envolvia uma dimensão de previsibilidade. O Trump, pela sua própria história, é, por si só, um paradigma da imprevisibilidade. Foi no primeiro governo, será no segundo governo. E uma das dimensões, não para entrar num aspecto que foi aqui mencionado, é a visão que ele tem do papel da economia e a relação da economia com o uso da força, não? Porque nós vivemos durante muito tempo, com a consolidação da OMC, com um sistema multilateral de comércio regido por normas, baseado na ideia de que havia uma reciprocidade de interesses no desenvolvimento do comércio, que o comércio, para citar Kant, era uma forma de aproximar os povos e contribuir para a paz, não? Montesquieu fala do comércio, e que, portanto, era o próprio comércio internacional e as vantagens do processo de intercâmbio que eram um dos capítulos centrais da ordem mundial. O que nós verificamos agora é a substituição dessas concepções de economia por aquilo que alguns economistas estão chamando de uma geoeconomia, onde tudo aquilo que você acabou de descrever e você também mencionou, passam a ser um fator importante. Quer dizer, não é a eficiência econômica, nem a racionalidade econômica do intercâmbio que entra em jogo. É a noção de segurança. Sempre houve a noção de segurança, o próprio GATT tinha as cláusulas de segurança, mas hoje não é isto que conta. Então você tem não só o nearshoring e a ideia de que você tem que proteger a produção doméstica como um critério de segurança, não? Do país, mas isso virou um dado fundamental. Inclusive as próprias normas técnicas, regras de origem e assim sucessivamente. E as ambientais? E as regras ambientais, sem dúvida nenhuma. Para dar um exemplo, quando a Merkel fez a opção de, no relacionamento com a Rússia, trabalhar a racionalidade dos recursos naturais, gás, não? Gás. Como um caminho de aproximação, não foi isso que acabou acontecendo e deixando a Alemanha muito mais vulnerável, tendo interrompido a energia nuclear por conta daquilo que era a aspiração dos verdes, deixando a Alemanha, nesse sentido, muito mais frágil do que a França, que sempre pressupôs
que o nuclear era uma garantia do seu andamento. Toda essa história, por exemplo, da logística mundial é fundamental, quer dizer, o frete, o custo do frete, o transporte, tudo isso torna a economia hoje uma expressão da geopolítica e do jogo da geopolítica, não? Inclusive a sua observação sobre o canal de Suez e sobre a importância que isso tem para o Egito. Eu só gostaria de acrescentar, a propósito do tema do Oriente Médio, é que eu gosto de uma distinção entre tensões e controvérsias. As controvérsias são específicas, as tensões são difusas e elas lidam com o paroxismo das aspirações de poder. Você tem tensões de hegemonia em Estados Unidos e China, mas você tem tensões de equilíbrio, que, sobretudo, funcionam no plano regional. No caso do Oriente Médio, é uma grande tensão de equilíbrio em andamento que está em jogo, porque os eventos mais recentes, quer dizer, a derrocada do governo do Bashar, não? O que significa a Síria pós-Bashar, qual é o papel da Turquia, como fica a Rússia, que naturalmente se viu afetada na sua implantação no Oriente Médio, como fica o Irã, não, que atuava via Síria e via Hezbollah. O próprio tema do Hamas, do ponto de vista da política global, perdeu relativa saliência, tendo em vista essas novas transformações. Claramente, os franceses e também os ingleses têm muito menos força do que tiveram em períodos anteriores. Tem todo o capítulo do resto dos países do Levante e do Golfo Pérsico. Tem o problema da islamização da agenda internacional. E tem a geografia das paixões. Bom, tudo isso, para voltar ao meu ponto de partida, é para indicar que o volume de incertezas se avoluma. E com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, você tentar construir, a partir desta complexidade, uma dimensão de maior previsibilidade é um grande desafio. O que estaria eventualmente associado a gente ter ou não ter lideranças no lugar agora, Claro. com uma visão do momento histórico que a gente vive. Aí vem de novo o papel do Trump, Roberto. É um pouco a história de que o líder é alguém que é capaz de indicar rumo, Isso. sentido de direção. Obrigado. E Exato. se nós olhamos os que estão hoje atuando, parece que poucos indicam uma clareza de direção. E o Kissinger tem aquela grande frase: quem não tem estratégia fica prisioneiro dos eventos. E se nós olhamos o que está acontecendo, as pessoas estão mais ou menos prisioneiras dos eventos, inclusive prisioneiras do evento que vai ser o governo Trump. Só entre parênteses, a Merkel acabou de publicar a autobiografia dela. É um catatal de 800 páginas. E a mensagem central dela é: eu não errei, eu fiz tudo certo. Bom, enfim, Merkel, eu deixo aqui como parênteses. Está publicado, acho que não sei se já foi traduzido. Saiu agora, né? Saiu agora, em alemão, acabou de sair. Eu dei uma espiada para ver o que ela falava do Brasil, nada. Roberto Dumas. Sobre Trump? Veja, Não só sobre Trump, sobre esse ponto que o Sandro havia mencionado no final do primeiro segmento e que o Celso pegou agora, a capacidade de visão que as pessoas que hoje tomam decisões importantes, que nos afetam, têm do que está acontecendo. Trump, claro, é um evento de grande magnitude nesse sentido. Mas a gente vê uma Alemanha sem governo e uma França sem governo. Nós estamos falando de três potências ocidentais que a gente sempre viu de uma forma ou de outra nos últimos 70 anos, com um papel central na ordem internacional. E agora? Veja, Trump, ele, pelo lado geoeconômico, ele pode, de certa maneira, estar cumprindo a agenda que ele prometeu. Ele em nenhum momento deixou de ser claro no tipo, olha, América primeiro lugar, etc. Mas aí tem com todas as reticências que eu sempre faço, talvez um parêntese em relação ao que ele quer dizer, por exemplo, em relação à China. Nós vamos lá para trás no Smoot-Hawley Act,
que é o ato de Smoot-Hawley, lá depois da crise de 1929, 1933, quando os Estados Unidos colocaram tarifas sobre tarifas em cima de bens da Europa e entraram numa guerra comercial enorme, uma guerra tarifária, e também com o Tratado de Versalhes, a Alemanha acabou imprimindo moeda e a gente sabe quem pavimentou a subida de quem na Alemanha. Então, veja, esse negócio de guerra comercial, Deus me livre, ninguém está achando que isso vai acontecer. Mas é uma coisa complicada. Por outro lado, se a gente me assustou porque você está mencionando um pecado original, né? Então, eu fico imaginando se na sua cabeça nós estamos agora cometendo pecado original. Mas é possível que populistas acabem subindo na Europa. É possível. Por exemplo, se Trump começa a colocar tarifa cada vez mais alta, a gente sabe, por exemplo, se você olhar as tarifas que Trump colocou na China e as tarifas que a China colocou nos Estados Unidos, ela praticamente tem uma correlação quase que ótima, de 100%. Você colocava 10, eu colocava 10. Você colocava 20, ou seja, uma agora está com 21, outro está com 19,5. Então você precisa de 2 para dançar tango. Só que aí tem um problema clássico de macroeconomia. O que quer Trump? Teu problema é China, teu problema é segurança. Isso nós entendemos. Vamos frear a China. Se o teu problema é déficits em contas externas, a política de Trump está equivocada. Por quê? Porque se você quer fazer uma política fiscal expansionista, como Trump quer fazer, e falando mal do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que deveria baixar a taxa de juros, isso significa que ele deseja que a poupança dos Estados Unidos caia. Ora, se a poupança da população dos Estados Unidos cair, o consumo privado e o consumo público aumentar, isso vai ser traduzido em maior déficit nas contas externas. Então, se o teu problema é China, eu entendo. Se o teu problema é contas externas, eu vou parar de comprar da China, mas eu vou comprar do Vietnã, eu vou comprar do Camboja, eu vou comprar da Malásia. Então, isso é preciso entender o que ele quer. Se ele quer, de fato, conter a China ou se o problema dele é, de fato, melhorar o déficit comercial. Melhorar o déficit comercial com tarifa e dando dinheiro ou fazendo políticas fiscais expansionistas, você não controla as suas contas externas. Pelo lado da Europa, então nós estamos vendo de novo aquilo que falamos na parte agora anterior. Que a taxa de juros e a inflação vai ficar mais alta, porque você coloca 10% em cima de mim, eu vou colocar 10% em cima de você, a inflação acaba voltando. No caso da Angela Merkel, por exemplo, você chegou, queria fazer o Nord Stream 2, você ficou completamente dependente do gás. O que aconteceu com a Europa? A Europa é uma união dos 27 países, etc., que agora está envelhecendo, está gastando mais do que 2% do PIB em gastos militares, que é o que quer Trump. Aliás, provavelmente ele vai querer mais do que 2%, vai querer 3%, 4%, senão nós vamos sair da OTAN. E por causa da guerra da Ucrânia, que Zelensky já perdeu Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia, Donbass, e vamos ver o que significa querer controlar isso daí 24 horas. Não sabemos. Mas o que aconteceu? A Europa gastou mais dinheiro com a guerra da Ucrânia para dar subsídio para a população, para comprar o gás. E isso fez com que a dívida pública, principalmente Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França, atingisse nível de 90% a 100%. Dívida pública alta não tem problema. O problema é o custo de carregamento. O custo de carregamento subiu. Então a Europa agora está fadada a ter de novo, depois de 1992, o que a gente chama de euroesclerose. Então você pega do lado de Trump, pega do lado da Europa, pega do lado da China, como é que as coisas se comunicam. Deixa eu voltar para um ponto que vocês levantaram, que é o que o Trump quer afinal, tanto em relação à economia americana, como você acabou de mencionar, mas em relação à China, seu principal adversário dos Estados Unidos. Ali entre Trump e os democratas não tem muita diferença, como é que a China é encarada. Mas eu queria passar essa questão a você. Vai ser depois do intervalo, Sandro, para não interromper você, mas vamos acrescentar um problema aí, que é a questão nuclear. Na semana que passou, o Pentágono disse que a China
está colocando uma enorme pressão na corrida armamentista nuclear e estaria se articulando com os arsenais nucleares da Rússia e da Coreia do Norte. A gente volta daqui um instantinho da pausa, pessoal. Até já. O WW especial está voltando no intervalo. Sandro, a gente botou mais um negócio dessa conversa complicada, que é a questão nuclear. Em boa medida, os chineses entendem que os americanos estão em busca da vantagem nuclear, que é gravíssimo. E volta a um ponto inicial da conversa, né, Celso? Da racionalidade ou do cálculo, da previsibilidade e da postura racional. Estamos perdendo a racionalidade na corrida nuclear? Bom, William, aqui talvez a gente esteja lidando com um legado tanto do governo Obama quanto da primeira administração Trump, que foi a erosão de alguns tratados de controle de armas no campo nuclear e no campo convencional de Estados Unidos e Rússia. No caso do Trump, ele se retirou dos tratados unilateralmente, dizendo que os russos estavam com vantagem, e se retirou. Isso, ironicamente, acabou dando possibilidade aos russos de produzir armamentos que agora a gente está vendo serem utilizados na Ucrânia, né? Esse último míssil balístico que foi utilizado, que é o Oryshnik, é uma versão atualizada de um míssil que era controlado pelo tratado, que era o RS-26. Então, essa questão nuclear acaba levando também a um ponto que já foi, até eu aproveitar um gancho aqui da resposta anterior do professor Roberto, que é a questão de que os europeus já estão preparando um discurso para entender, primeiro, se o Trump deixar a questão ucraniana de lado, eles vão ter que lidar com o próprio custo sozinhos da segurança da Europa Ocidental principalmente. E segundo, da questão de mostrar que eles têm compromisso com a OTAN. Então, a gente tem visto uma série de pronunciamentos, principalmente do novo secretário-geral da OTAN, que é o Mark Rutte, é o ex-primeiro-ministro da Holanda, dos Países Baixos, e a gente tem visto a meta sendo avançada de 3%. 3% do PIB em gastos de defesa. Isso empurra também para a questão nuclear e para questões de modernização nuclear. Saiu agora recentemente o último relatório do Pentágono sobre o estado de forças estratégicas chinesas e quantas capacidades teriam, e um fato que tem sido muito explorado, tanto na divulgação desse relatório quanto por especialistas nos Estados Unidos, é o fato de que os chineses têm muitas armas nucleares com capacidades médias, que não seriam suficientes para um ataque direto aos Estados Unidos, nem a possessões americanas no Pacífico, mas seriam especialmente decisivas contra o Japão e contra aquilo que a gente chamaria de primeira ilha, primeira cadeia de ilhas, que são, na visão dos chineses, aquilo que os americanos têm utilizado para estrangulá-los na sua saída para o mundo. Então, armas como essa seriam decisivas nesse sentido. O relatório do Pentágono diz que são 1.300 armas de médio alcance balístico com capacidade nuclear que os chineses teriam produzido e que estariam operacionais. Então, isso é um número atroz. A gente tem ainda a questão da própria modernização nuclear russa, que vem desde 2012, uma série de programas nesse sentido, e a gente viu que no final do governo Trump houve uma tentativa de reiniciar um ciclo de modernização nuclear americano. Isso pode acabar sendo também uma espiral nesse sentido. E aí, voltando para o Oriente Médio, eu lembro a vocês de que houve uma declaração que ficou pouco tratada, pouco falada, mas que deve ser considerada, que foi de grandes autoridades da Arábia Saudita, de que se o Irã desenvolvesse um armamento atômico, a Arábia Saudita se sentia livre para buscar o seu próprio armamento atômico. Então, a gente está correndo o risco de um novo ciclo de proliferação sem controle, o que é extremamente danoso e pode causar danos irreparáveis na arquitetura de segurança global. Há qualquer perspectiva de que a gente volte? Eu estou dando uma volta um pouco na nossa conversa. A gente já está abordando vários aspectos em si relevantes, mas esse do nuclear, ele foge muito à atenção do público, particularmente aqui no Brasil. Nós não vivemos o clima da Guerra Fria. Eu tive essa oportunidade porque eu era correspondente na Alemanha na fase crítica da Guerra Fria, nos anos 80, quando boa parte desses tratados estavam sendo negociados,
quando a implosão da União Soviética leva a uma reordenação de toda essa questão de como que internacionalmente se dá algum tipo de freio na corrida armamentista. A gente não viveu isso no Brasil. A nossa sociedade, em boa medida, é anestesiada para a gravidade e a amplitude desse problema. Então, é quase que a título de ilustração mesmo, Celso. Há alguma perspectiva de que a gente veja isso que é bem definido pelo Sandro, espiral de novo, que isso encontre alguma formulação de negociação, de controle? Ou é ilusório pensar nisso hoje? Eu penso, falando a respeito da nossa própria experiência como país, não? A única hipótese de corrida nuclear foi com a Argentina. Foi superada pelo abandono da ideia da posse de armas nucleares, pela criação da ABAC, que é um mecanismo de controle recíproco, e depois pela ideia do Atlântico do Sul como uma zona de paz, mais o capítulo do tratado que previu a exclusão de armas nucleares na América Latina. Portanto, é o único exemplo bem sucedido de desarmamento na história recente. Muito bem. Então, nos anos 90, pós-Guerra Fria, houve a expectativa de que você poderia ampliar, não, esses tratados de contenção da expansão das armas nucleares. Não? O capítulo da desnuclearização, ir além daquilo que foi o Tratado de Não Proliferação e ir expandindo. E também advogando que os próprios países nucleares iriam deixar de levar em conta o nuclear como um componente estratégico. Tem aquela famosa declaração do Kissinger, do Sam Nunn e de outros que advogavam um mundo livre de armas nucleares. Quando eu estava em Genebra, eu participei das atividades da Conferência de Desarmamento. E uma das coisas que estava sendo negociada na época era o Comprehensive Test Ban Treaty, o CTBT. Para mim foi uma experiência muito interessante, muito rica, porque era como é que você consegue, por meios técnicos, fazer um controle de que efetivamente não estavam sendo, enfim, criados, testados, etc., etc., pelos recursos, enfim, do que hoje a tecnologia permite. Mas, claramente, não só esta ideia da contenção da nuclearização não está tendo efeito, mas, evidentemente, você vê que há uma tendência crescente a dar um papel maior para o nuclear. Não, o Bobbio diz com razão, usando uma imagem simples, que a relação entre a espada e o escudo. Não? Na medida que aumenta o poder da lança, aumenta também o esforço de você criar o escudo. E isso entra numa lógica que uma espiral, que não para. O risco da incerteza hoje é que isso aumenta. Nós estamos meio longe disso, felizmente, pela nossa localização geográfica, mas não longe das consequências disso. Os europeus têm condições de lidar com o nuclear, mesmo porque a França e a Inglaterra têm capacidade nuclear. Outros países também têm um potencial. Agora, pega no caso da Ásia, o Japão. Não? O Japão tinha um lugar tranquilo do ponto de vista do seu papel em matéria de localização da segurança internacional. Este papel hoje está sendo posto em questão pela mesma lógica do Trump, não? Vocês fiquem aí se preocupando com isso. Então, os japoneses, naturalmente, estão preocupados. A identidade internacional do Japão se vê alterada. Tem a Coreia do Norte, tem a China e tem tudo aquilo que é o mar da Ásia e Oceania, não? Não esquecer que a Índia está nuclearizada também e sempre viu nisto, não? Me lembro quando fez aquela explosão,
o Paquistão chamou aquilo The Shining Buddha, não, que era a arma nuclear. Paquistão e Índia juntos. Paquistão e Índia. Quer dizer, você tem aí a coisa da Arábia Saudita é muito clara, que se o Irã efetivamente completar o ciclo da nuclearização, eles vão fazer a mesma coisa. Deixa eu ir para o seguinte ponto. Vocês colocaram na roda o Brasil nessa ordem internacional. Que distância estamos dela e se a gente vive, que rumos dessa desordem mundial, que rumos nós no Brasil estamos tomando em relação à desordem mundial. Pessoal, você que nos acompanhou pela televisão, muito obrigado. A parte de televisão aqui do WW Especial está chegando ao fim. Agora a gente continua a nossa conversa no streaming e basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está embaixo na sua telinha e você vai ser direcionado à playlist WW no YouTube. Aí é o seguinte, clica no vídeo com o mesmo título da tarja que está aqui embaixo, o mesmo título, e a gente continua a conversa lá. Até já. WW Especial de volta agora no streaming. Roberto Dumas, a gente caiu, e eu acho que é fundamental, eu imagino que esteja na cabeça de quem está nos acompanhando, dizendo vocês, durante 3 segmentos do WW Especial, passearam por alguns dos principais problemas internacionais. E o Brasil nessa constelação? Veja, o Brasil não tem como, apesar de, como o ministro bem colocou, e até você, William, colocou muito bem, não tem como a gente ficar completamente separado do que está acontecendo em relação à corrida nuclear. Ninguém está falando que nós vamos fazer uma corrida nuclear, mas se você vê o mundo numa corrida nuclear e que a espada está cada vez mais poderosa e o escudo tem que ficar cada vez mais poderoso, entrando na geoeconomia, isso significa mais gastos, principalmente para uma Europa que está extremamente endividada, um Estados Unidos que está extremamente endividado e também, como bem colocou o ministro, vamos pensar do lado da Ásia, só um parênteses aqui. Trump deixa claro que America first, ou seja, primeiro América. É o MAGA, Make America Great Again. Ele praticamente falou, olha, se vocês quiserem, vocês têm que pagar. Então, ele mostrou que abandonou o Japão. Agora, se você começa a pensar pelo lado dos aliados ocidentais, asiáticos, vamos dizer, desculpa, os asiáticos, como é que pensaria a Coreia do Sul? Veja, de certa maneira, eu vivo um armistício. Eu estou com o Kim Jong-un, que eu sei que ele é praticamente o puppet da China. Ele fica mandando ogivas cada vez em cima dela porque a China manda ele mandar isso daí. A Coreia do Norte não sobrevive sem a China, que é o maior parceiro comercial. Como ficaria as Filipinas? Como ficaria Taiwan? Então, essa conversa de Trump, de falar America First, vocês têm que pagar, que eu não vou entrar em guerras, não vou entrar na Ucrânia, tenho que acabar logo, meu negócio é comércio, isso você está expulsando, de certa maneira, os Estados Unidos da Eurásia. É isso que o Trump quer, mas voltando pelo lado do Brasil. Ora, se todo mundo começa a se aumentar as despesas públicas e o gasto público com despesa, significa novamente o nosso primeiro bloco. O custo de carregamento dessa dívida começa a ficar mais alto, fica mais interessante eu investir na Alemanha, na Suíça ou algum país da Europa, talvez não da União Europeia, mas no Reino Unido, vamos pensar assim, ou nos Estados Unidos. Isso prejudica a minha economia, prejudica o meu câmbio, que aliás a gente está vendo o que está acontecendo nessas semanas, porque justamente os Estados Unidos, já nas decisões últimas do Federal Reserve, do Banco Central Americano, já está levando em consideração o que esperar para o próximo ano numa corrida, ou melhor, numa corrida não, né? Numa posse de Trump. Então, isso não é bom para o Brasil da gente olhar pelo lado geoeconômico. Isso prejudica meu câmbio, prejudica o meu controle inflacionário e faz com que minha taxa de juros, veja, a gente sempre acaba entrando no mesmo conclusão,
que o mundo está cada vez mais complicado geopoliticamente e geoeconomicamente. Ou melhor, pela geoeconomia, e que eu profano as vantagens comparativas, a geoeconomia prejudica a economia dos países e me deixa mais tempo com taxa de juros e inflação mais pegajosa, William. Sandro, eu não me lembro que presidente americano foi que falou essa sacanagem a respeito do Brasil, que era uma grande ilha de costas para o mar, indicando que o Brasil tem uma característica insular. Quer dizer, a gente muitas vezes se considera longe das coisas, elas não pegam, não atingem, não batem aqui com tanta força. A gente escapa do que está acontecendo lá fora? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, a gente está imune ao que está lá fora. Há diversas questões. A guerra da Ucrânia bateu na nossa porta por diversos momentos, com a questão dos fertilizantes para o agronegócio, com a questão dos pedidos incessantes por parte da Ucrânia de equipamentos militares brasileiros, por parte de pressões do governo ucraniano e de figuras simpáticas ao governo ucraniano para que o Brasil declarasse uma posição anti-russa, só que do outro lado você tinha também o pessoal que não havia interesse em alienar a Rússia nesse sentido, o próprio discurso internacional brasileiro. Então, todas essas questões são muito caras aqui, são muito caras a nós. O conflito no Oriente Médio também é muito caro. A gente está vendo, a Força Aérea Brasileira acabou de realizar uma grande operação de retirada de nacionais do Líbano e que foi praticamente nota de rodapé, mas a gente tirou muita gente de lá, coisa que outros países não fizeram, nem demonstraram a capacidade. Então, toda essa questão de um mundo mais inseguro, mais armado, e no qual há maior propensão a tentar resolver pela força, nos afeta. Fora a questão do bloqueio do Mar Vermelho, que tem colocado parte do comércio internacional passando por áreas que são de jurisdição, se não diretamente brasileiras, mas de salvamento e resgate no Atlântico Sul. Então, isso já nos coloca diretamente conectados a esses eventos, a esses conflitos. E a gente não pode... Me lembro de diversas participações que eu tive no exterior, em eventos, e eu sempre cansei de ouvir a mesma frase de diversos interlocutores de diversas partes do globo. O Brasil é muito grande para achar que não faz parte do jogo. Grande em território, grande em população, grande em recursos. Então, é um erro achar, como muitas vezes a gente acaba achando aqui, dominados por agendas paroquiais, de que a gente está fora dessas questões. A gente não está. E a gente tem um papel, às vezes, até maior do que o que a gente imaginaria nesses cenários aí. Essa reflexão do Sandro, Celso, me joga numa memória histórica. É impossível tirar o Brasil da formulação e dos fundamentos da ordem internacional que vigorou desde a Segunda Guerra Mundial. As pessoas do Brasil esquecem que a gente colocou tropas na Itália. Nós participamos da Segunda Guerra Mundial diretamente, o único país da América do Sul que lutou, de fato, na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil teve uma participação muito importante nos primórdios da ONU. A gente pode dizer que uma boa parte da ordem internacional teve o Brasil como um país importante. Você teve na OMC, que é uma organização multilateral de grande relevância para nós, e a ONU. O que o Brasil está fazendo hoje em termos de ordem internacional? Bom, vou fazer um pequeno retrospecto, dizendo que desde o fim da Primeira Guerra Mundial, onde houve uma distinção no Tratado de Paris entre grandes potências e outros, não? Grandes potências são as que têm interesses gerais no funcionamento do mundo. Os outros têm interesses específicos. O que o Brasil colocou desde o primeiro momento foi de que o Brasil é um país que tem não apenas interesses específicos, mas tem interesses gerais na dinâmica de funcionamento da ordem mundial e tem procurado atuar nesse sentido. Segunda Guerra Mundial é um grande exemplo, papel na ONU é um outro exemplo, papel na OMC é um outro exemplo. Agora, nós estamos nesse mundo de grande complexidade. Então, acho que o Brasil deve ter a inteligência de calibrar a sua resposta a esses desafios e escolher os campos onde ele tem condições de atuar. Não? O Brasil não tem condições de resolver
o problema da guerra na Ucrânia. O Brasil não tem condições de equacionar o problema do Oriente Médio. Deveria ter condições de resolver o problema da Venezuela, porque é um país vizinho e isto que acontece lá nos afeta aí diretamente, seja por problemas de segurança, seja por problemas de refugiados. Então, acho que cabe ao Brasil, nesta calibração, escolher as lutas ou as batalhas onde ele tem condições de atuar. E, por isso, é preciso que ele tenha também, os que conduzem a política externa, uma noção de equilíbrio. Aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer. Aí eu penso sempre que o realismo não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida daquilo que está no horizonte da sua capacidade de atuação. Nós tentamos, por exemplo, minha experiência na Conferência de Desarmamento, a ideia de uma nova agenda. A ideia de uma nova agenda era de ampliar a desnuclearização. Muito bem articulada, muito bem difundida e defendida, mas passou a enfrentar aquilo que eu mencionei. Não apenas conflitos de interesse, mas conflitos que resultam de tensões e de concepção. Não? Quer dizer, no fundo, o que a Rússia diz? A Rússia diz que ela precisa ter uma área de segurança em torno da sua vizinhança e que, naturalmente, ela é mais uma Eurásia do que uma Europa. Não? É a batalha que está lá sendo, enfim, efetivamente concretizada. Mas isto é uma ameaça até para países como a Finlândia e a Suécia, que tiveram que reformular a sua posição. Como o Japão está sendo obrigado a reformular a sua posição. As Filipinas, a Austrália, são dados. Eu acho que nesse capítulo do nuclear, no momento, eu vejo que nós precisamos calibrar a nossa posição com prudência, não? Com equilíbrio, porque nós não conseguiremos obter uma desnuclearização, não está ao nosso alcance. Um pouco de escudo não faz mal a ninguém, mas para isso existem, enfim, os armamentos tradicionais. E, no fundo, essa guerra moderna é uma guerra de inteligência, é uma ideia de competência tecnológica. Tudo aquilo que está acontecendo no Oriente Médio e também na Ucrânia não é a batalha tradicional da Primeira Guerra Mundial. Não, trincheira. É uma batalha de inteligência, de informação. Mal não faria se nós nos aprimorássemos nisto, o que significa mais investimento em pesquisa, ciência e inovação lato sensu. Mas tem um ponto onde nós fizemos isso, Celso, na minha forma de enxergar a situação, exitoso. Nós investimos em pesquisa e tecnologia no setor agrícola. Nós efetuamos, de fato, uma revolução agrícola. A agricultura tropical é um feito brasileiro, sem dúvida, que nos projetou no cenário internacional e a gente virou vidraça também. Então, nessa tentativa que nós estamos aqui agora, Roberto, de tentar enxergar na desordem mundial quais são os rumos, o Brasil é um ator relevante. Nesse ponto, ele é um ator relevante, como produtor de alimentos. Eu não estou falando de transição energética, das questões ambientais, estou falando realmente duro ali. Nós produzimos o que muita gente precisa. Como é que nessa complexidade o Brasil joga o seu papel? Veja, o Brasil pode ser considerado aquele que mais alimenta o mundo. Mas não vamos esquecer que tem muitos países que já estão desenvolvendo outros países para ser o celeiro também. Olha o que a China está fazendo na África. A gente conversa diretamente com muita gente, um agricultor falou, olha, não, mas demora. Sim, demora, mas eles já começaram. E o Brasil, apesar de ter toda essa tecnologia, ele precisaria não ficar apenas dependente só do agronegócio. É importante o meu agronegócio, mas não vamos esquecer que tem muita gente que fala, olha, eu também não quero ficar dependente do Brasil, porque isso pode causar alguma
como aconteceu na pandemia, você não pode depender de país nenhum. Então, tem muitos países já se desenvolvendo na agricultura, Estados Unidos, Argentina, alguns países. Vai demorar 10 anos, 20 anos. Gente, 20 anos, William, é o que nós estamos negociando o acordo de União Europeia-Mercosul. Só para você ter uma ideia. Ou seja, se demora 20 anos já acabaram. Já estão ali. Agora, como é que o Brasil consegue, puxando um pouco o lado, se industrializar e parar de depender um pouco de commodity? Aí nós vamos ter que ir lá para trás. Não é nem um problema de governo, é um problema de Estado. E não é nem um problema de dinheiro, é um problema de gestão. Ou seja, educação, produtividade total dos fatores. Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel da Economia, produtividade não é tudo, é quase tudo. Ou seja, minha produtividade, como é que eu posso ser produtivo e deixar de depender de commodities se 43% da população brasileira não tem o ensino médio? Vou investir mais dinheiro? Não. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo, em termos de percentual do PIB, 5,3% do PIB. Só que nós investimos $3.800 por estudante, por aluno do ensino público fundamental, enquanto a OCDE investe $10.300 alguma coisa. Ou seja, eu invisto um terço no fundamental. Só que aonde está indo o dinheiro? Está indo mais para a universidade. Pelo amor de Deus, não estou falando mal da universidade. Mas todos os países que deram certo, Taiwan, que faz parte da China, etc., Japão, Singapura, Coreia, todo mundo investiu mais no fundamental do que no... Então, veja, se você quiser melhorar isso daí, e outra, não é só isso. Gente, levamos 20 anos para discutir o acordo de Mercosul, 20 anos eu já poderia ter formado um profissional formado. Mas não, continuamos nos piores lugares no PISA. No Program for International Students Assessment. Ou seja, de 64, sei lá quantos países, eu estou 62º, 60º em ciência, em leitura, em 50º lugar. A gente não anda. Então, veja, é um problema de Estado. E aí vem políticas erradas, do tipo, vamos dar mais dinheiro para o BNDES. Não é assim que o Brasil vai deixar de ser um exportador de commodity. O mundo está mudando e procurando outros fornecedores. E o Brasil não está endereçando a mudança rápida que o mundo está observando agora, está ocorrendo agora. Celso, mesmo no streaming eu tenho, infelizmente, uma limitação de tempo. Eu adoro esse tipo de conversa, é meu bias, eu fui tanto tempo jornalista voltado lá para cobrir situações internacionais, e, ao mesmo tempo, me dirigindo a uma plateia brasileira, a qual eu, na minha carreira profissional, sempre me empenhei em trazer esse aspecto que me parece grave na sociedade brasileira, que é se achar imune ao que acontece lá fora. Essa desordem internacional, quando você observa o debate público no Brasil, está produzindo a necessidade da gente pensar o nosso papel no mundo. Ou quando você olha para a sociedade brasileira, para o nosso debate público, para o que está acontecendo aqui, não, a gente continua deitado no berço esplêndido. Bom, eu estou de inteiro acordo. Acho que o mundo é muito importante para o Brasil e justamente um dos graves problemas, você olha na pauta da opinião pública e na pauta dos homens públicos, é uma compreensão muito modesta daquilo que está acontecendo no mundo e como isso nos afeta. Quer dizer, surge no momento de crise. Covid, problema de vacina, não produção de elementos básicos. Então, bom, tem esse problema, não? Então, aí surgiu. Mas vai surgindo permanentemente um conjunto de coisas que nos afetam profundamente. Toda a história da geoeconomia, que já nem entra aí no capítulo do nuclear, afeta toda a exportação brasileira, não apenas de commodities, mas de produtos industriais. Eu acho que o Brasil tem também no capítulo da produção industrial uma série de vantagens comparativas. Penso em papel e celulose, que é um campo que eu conheço melhor, que nos situa muito bem
no cenário internacional. E entra também o capítulo da inovação. Muda, não? Da minha própria experiência, não? Caixa de papelão do lado, não? O e-commerce transformou o tipo de caixa que se torna necessária para você atender um novo tipo de serviço. E isto vai atuando o tempo todo, não? Por exemplo, fluff, que é um celulose fibra longa, que é importante para fraldas. Não só fraldas para crianças, mas fraldas geriátricas. O consumo de fraldas geriátricas no mundo aumenta. Então, a produção de fluff é importante. O Brasil tem melhores condições para fazer isso do que outros países. Assim, tem vários exemplos. Estou dando um pouco aquilo que da sua direta aquilo que eu conheço melhor. Mas, enfim, como está dito com clareza, o que se fez no agronegócio foi formidável. Muito foi fruto do papel da Embrapa. Não? Sim. Naturalmente, a Embrapa também não surgiu da cabeça de Júpiter, não? Porque tinha a Luiz de Queiroz, tinha o agronômico e assim. Então, você tem vários ingredientes pelos quais você pode trabalhar esta matéria, sem prejuízo do capítulo da educação, que é fundamental, porque sem isso o resto não vai, mas dá para puxar. Escolas técnicas, por exemplo, têm um papel fundamental. Minha experiência na FAPESP foi muito rica na percepção do muito que se pode fazer construindo sinergias. Por último, Sandro, nesse item, nesse âmbito da sensibilidade ou falta da sociedade brasileira em relação aos grandes conflitos, o noticiário lá fora, na sua percepção, está nos ajudando a entender melhor ou a gente continua adormecido? Bom, William, é uma pergunta bem complicada, mas vamos lá. Eu acho que a distância desses conflitos imaginada é um conflito na Europa, mais de 10 mil quilômetros de mim, é um conflito no Oriente Médio, mais de 10 mil quilômetros de mim, no pensamento brasileiro médio não nos afeta. Há essa percepção, há essa sensação. Entretanto, quando a gente vai olhar todos os efeitos correlatos disso, a economia talvez seja o melhor cenário para a gente mensurar isso, a gente percebe que na verdade, estão muito próximos de nós, muito próximos e muito diretamente ligados. Isso tem afetado compras públicas do Estado brasileiro, isso tem afetado tentativas de modernização na defesa, isso tem afetado acesso a materiais que são indispensáveis para o agronegócio e por aí vai, para não dizer outras coisas ainda e outras tratativas ainda. Então, isso tem impactado, sem dúvida. E talvez o que deva ficar muito claro na percepção média brasileira, e isso eu utilizo em diversas aulas, tanto para civis quanto para militares, talvez sejam duas frases para sintetizar isso. A primeira é do Trotsky, que gostava de dizer que você pode não estar interessado na guerra, mas a guerra está interessada em você. E talvez o Brasil deva escolher um caminho, eu não digo isso numa mensagem armamentista nem de maneira nenhuma, mas eu digo apenas num caminho de entender isso, suas próprias responsabilidades quanto ao cenário. Talvez era dito por Catarina II da Rússia, Catarina Grande, que eu escolho o direito de viver sem medo. Então, talvez ao Brasil, exercendo a prudência, como era bem dito pelo Baltazar de Gracian, com aquele espelho de reis medieval, né, a arte da prudência, talvez seja o caminho que o Brasil deve escolher, de viver sem medo, mas entendendo que ele tem um papel no mundo e entendendo que esses conflitos nos afetam. Então, isso talvez seja preponderante e necessário para nós nesse momento. Ai, meu Deus. Essa menção ao Trotsky me lembra um dos primeiros livros que o meu padrasto, Oliveiros Ferreira, me obrigou a ler, que era O Profeta Armado. A ideia é que o intelectual se transforma no fundador do Exército Vermelho e no seu condutor. Isso mexeu com tantos intelectuais, mas isso fica lá para trás, reminiscências da minha juventude. Mas tem o próximo livro, que é o Profeta Desarmado. E tem o terceiro, que é o Profeta Banido, que é a famosa biografia dele. Mas, enfim, é uma reminiscência. Eu peço desculpas aí pela coisa mais pessoal. Começando por você, Sandro Teixeira Moita, muito obrigado
pela disposição de participar do nosso programa. O Sandro é historiador, coordena o grupo de pesquisa Minerva e é professor também do programa de pós-graduação da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Celso Laffer, muito obrigado por ter podido estar aqui conosco. Celso, professor emérito da Universidade de São Paulo, fundador do SEBRE, ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais, foi também ministro das Relações Exteriores, embaixador do Brasil na ONU e na OMC. E Roberto Dumas, muito obrigado pela disposição de participar aqui. Roberto é professor de Economia Internacional do INSPER, da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo e é um dos maiores especialistas em China aqui no Brasil. Meu obrigado especial vai a você que nos acompanha. Eu vou para as minhas férias de fim de ano, então eu queria deixar aqui meus desejos de boas festas e que 2025 seja bom para todos nós. A gente se vê o ano que vem, pessoal. Muito obrigado.